Nessa aula, vamos falar sobre pontuação. A pontuação é muito importante no processo de produção de texto. Muitas vezes, o que nós falamos de falta de clareza de um texto pode estar relacionado com a pontuação. A pontuação, ela indica ritmo adequado de leitura, ela indica a clareza do pensamento, ela indica boa compreensão de textos. Então, se ela for bem utilizada, então nós temos aí a certeza de que, do ponto de vista do registro de pontuação, o texto vai estar claro, objetivo, simples, né? E de maneira que nós possamos exprimir tudo aquilo que pensamos de acordo com os nossos objetivos. Nós temos pontuações que indicam se a frase foi concluída, pontuações no meio da frase, pontuações que indicam o estado de espírito e emoções. Os principais sinais de pontuação, que nós chamamos de pontuação externa, podem ser a vírgula, o ponto e vírgula, dois pontos, travessão, parêntese. Pontuação final, nós temos o ponto final, o ponto parágrafo, e pontuação que indica estado de espírito e emoção, nós temos exclamação, temos reticência e temos também o ponto de interrogação. Por exemplo, se eu tenho um enunciado, não, espere, eu quero que a pessoa espere. Agora, não espere, eu quero que a pessoa vá logo. Isso é apenas para mostrar o quanto que a pontuação é importante na constituição do sentido. Um outro exemplo, aceito, obrigado. Eu estou com uma atitude de agradecimento por algo que me foi oferecido. Aceito, obrigado. Eu estou simplesmente demonstrando, né, que aquela aceitação vem por uma força impositiva e não de livre e espontânea vontade. Um outro exemplo, isso só ele resolve. Isso só, vírgula, ele resolve. Então, agora, isso só ele resolve. Então, o sentido muda completamente de acordo com a pontuação que eu emprego. Um outro exemplo, esse juiz é corrupto. Eu estou falando para o juiz de alguém que é corrupto. Agora, se eu falo assim, esse juiz é corrupto, eu estou dizendo que é o juiz que é corrupto. Então, a pontuação, ela tem essa importância na produção de texto. Principais regras de pontuação. Vamos ver nos períodos simples o uso da vírgula. Ela pode ser usada para poder separar elementos de uma enumeração. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Nós temos aí uma enumeração de elementos e nós usamos a vírgula para separar cada um desses elementos. Um outro caso, separa o aposto. O que é o aposto? É um termo que explica um outro que foi dito, né, antes, ou que caracteriza um outro que foi dito antes. Por exemplo, Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Esse atriz talentosa está explicando quem é Fernanda Montenegro. Então eu uso a vírgula para separar esse termo, que é chamado de aposto. Um outro exemplo, Castro Alves, poeta baiano, lutou contra a escravidão. Então, poeta baiano está apenas explicando quem é Castro Alves. Nós separamos também o vocativo, né, com a vírgula. Por exemplo, bom dia, senhor H. Senhor H é um termo que a quem nós estamos interpelando, então é o vocativo. Maria, chame seu pai. Quando eu falo Maria, chame seu pai, eu estou invocando esse nome Maria. Então, por isso que esse termo é chamado de vocativo. E ele vem também separado por vírgula. Separa termos deslocados. Por exemplo, durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Então, esse na Bahia é um termo deslocado. Eu poderia usar durante o carnaval não choveu na Bahia. Mas eu desloquei na Bahia para o meio da frase, então eu separo por vírgula. Ontem chegamos atrasados, hoje sairemos mais cedo. Olha, eu poderia dizer, chegamos atrasado ontem, aí não precisava nem da vírgula. Ou então, sairemos mais cedo hoje, não precisaria da vírgula. Como eu desloco esse termo, aí eu separo ele pela vírgula. Mariana, satisfeita, sorria. Olha aí, ó. Mariana, satisfeita, sorria. Eu poderia dizer, Mariana sorria satisfeita, sem vírgula.
mas como eu desloquei o satisfeita, aí eu separo ele por vírgula. Um outro exemplo, né? Separa nomes de lugar, data e número de endereço. Brasília, 10 de fevereiro de 1999. Brasília é indicação de lugar. Ou Rua Ouro Preto, 229, bairro São Joaquim, Contagem. Eu estou separando nomes de locais, nome de rua, número, né? Endereço de uma forma geral. Um outro caso do emprego da vírgula, né? Separa expressões explicativas ou corretiva. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Isto é uma expressão que está sendo explicativa. Ele comprou cereais, ou melhor, legumes. Então, ele estava dizendo de algo que ele comprou, mas falei erradamente, aí eu corrijo. Ou melhor, legumes. Usa também para indicar supressão de termos. Nós preferimos café com leite, eles com queijo. Meu primo fez uma cirurgia no joelho, meu colega no pé. Então, meu primo fez uma cirurgia no joelho, meu colega, para não repetir o verbo fez, eu coloco a vírgula, meu colega no pé. Separa também nos períodos compostos as orações coordenadas assindéticas. Só lembrando, a oração coordenada assindética é aquela que não é introduzida por uma conjunção. Por exemplo, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Nós temos duas orações aí nesse período. Nenhuma é introduzida por conjunção, por isso que ela é chamada de oração coordenada assindética. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Olha, esse mas é uma conjunção. Então, essa oração aí já é coordenada sindética. E, no caso, ela exprime uma ideia de oposição, ela é sindética adversativa. Desfiz as malas e saímos juntos. O i também é uma conjunção. Então, separa orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Separa orações subordinadas adjetivas explicativas. Por exemplo, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Esse que eram brilhantes é uma oração adjetiva explicativa. Tanto que eu posso dizer esse enunciado sem essa oração que não vai prejudicar o sentido. Por exemplo, suas opiniões interessavam a todos. Então, é meramente explicativo esse que eram brilhantes. Maria José, que foi moça vistosa, hoje está muito diferente. Olha, Maria José hoje está muito diferente. Não prejudica o sentido. Então, que foi moça vistosa é apenas uma oração explicativa. Separa também orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando anteposta à oração principal, quer dizer, quando vem antes da oração principal. Se o aluno estudar muito, certamente será aprovado. Olha, na ordem direta, certamente o aluno será aprovado se estudar muito. Agora, se o aluno estudar muito, eu antecipei, eu separo por vírgula. Quando a banda passar, todos hão de bater palmas. Então, quando a banda passar, oração subordinada adverbial temporal. Separa também orações intercaladas. Por exemplo, as ofensas, disse ela, foram graves. Então, esse disse ela é apenas uma oração explicativa. Outro exemplo, todos, dissera ele, deveriam chegar, tal. Então, dissera ele é uma oração intercalada. Então, nós usamos a vírgula também para esses casos.